Se você puder, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 33. E antes de eu ler esse versículo, eu quero aqui me retratar, porque pela manhã, no meio da mensagem, eu trabalhei um versículo, e a referência, o número da referência, eu acabei digitando errado e apareceu errado aí. Era Josué capítulo 1, versículo 9, estava capítulo 3, versículo 9. Então, me perdoem no nome de Jesus. Amém? Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar por essa mensagem. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, Deus santo. Senhor que nos garante vitória, Senhor que nos garante paz. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar a minha vida e te apresentar essa palavra. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida, falando com a tua igreja. Que essa palavra venha edificar as nossas vidas, nos fortalecer, aumentar a nossa fé, para que nós possamos prosseguir a caminhada contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Hein, pastor Junilson? Agora eu já estou mais calmo. De manhã eu estava para morrer de nervoso aqui em cima. Perna tremia mais que vara verde. O título da nossa mensagem é: só vive o propósito. Repita comigo: só vive o propósito quem suporta o processo. Agora aponte o dedo aí com muito amor e carinho para o irmão do seu lado e fale assim: só vive o propósito quem suporta o processo. É isso aí. Só vive o propósito quem suporta o processo. Processo é uma palavra de origem latim, procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Todas as vezes a pessoa fala processo, já pensa que está colocando alguém ou alguma empresa processando na justiça. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre métodos de agir, maneira de agir, como fazer e como agir para se alcançar um objetivo. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem muitos objetivos na sua vida. Também tenho certeza que no decorrer da sua caminhada, você alcançou muitos e não alcançou muitos também. Tenho certeza que assim como eu, você também, pela dificuldade, desistiu de muitos. Mas o Senhor, Ele quer me levar e levar você nessa noite a entender que nós precisamos passar por determinados processos na nossa vida, para que a gente possa caminhar e alcançar o propósito que Ele tem para mim e para você. Amém? De manhã eu falei aqui que quando eu morava em Manaus, eu saí daqui, eu tinha acabado de completar 12 anos, eu morei com a minha mãe até os 14. Quando eu entrei 14 anos, eu fui morar só. A minha mãe se mudou para uma cidade pequena, no interior do Amazonas. Eu disse, não, pelas minhas amizades, pela minha escola, eu disse, não, eu vou ficar aqui. Meu filho, o que é que você... Não, eu vou trabalhar, vou dar meu jeito, vou morar na casa aqui, assim, com o irmão, e eu vou ficar por aqui. Eu tinha tudo planejado, tudo. Eu vou estudar, eu vou trabalhar com o irmão meio período, eu vou conseguir meu dinheiro, daqui a pouquinho eu vou comprar as minhas coisas, eu vou alugar uma casa, uma kitnet, e eu vou viver a minha vida. Estava servindo a Deus. Só que no decorrer do processo, a coisa desandou. No meio do processo, eu cometi muitos erros, pecados. Eu fiz algumas escolhas que me levaram a tropeçar, a cair, a me machucar e desistir de muita coisa no meio do processo. Biologicamente falando, nós passamos por muitos processos no decorrer da nossa vida. Do nascer, a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. Muitos por velhice, alguns por causas naturais, mas no decorrer de toda a vida humana,
nós passamos por muitos processos. Criança, nasce um bebezinho ali e o pai e a mãe têm que fazer todo um sistema de cuidado para que o bebezinho fique bem. Eu me lembro que quando o Joaquim nasceu, de vez em quando, mas 300 vezes por noite, eu levantava da cama, eu ia lá com o dedinho no nariz dele, para ver se ele estava respirando. Eu acho que quem é pai, mãe, vai entender o que eu estou falando. Ainda mais eu, marinheiro de primeira viagem, não sabia muito o que fazer, e aí, quando dava algum problema, a gente ficava desesperado, porque a gente não entendia o processo da coisa. Eu me lembro que quando eu cheguei na minha adolescência, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo todo aquele processo de amadurecimento, a gente como pessoa, como ser humano. Eu me lembro que, como eu não tinha muita instrução, muita gente também para me instruir, eu me lembro que com meus 12, 13 anos, eu já na puberdade, a voz engrossando, e eu me lembro que estava no auge daquelas campanhas sobre o câncer de mama. E nós homens, a gente dá uma massinha, um caroço no nosso peito, e eu peguei aquele caroço muito dolorido, doído. Eu fiquei desesperado, porque para mim eu estava com câncer de mama. Você já pensou um negócio desse? Para mim, meu Deus, eu estou com câncer de mama. Eu não sabia das coisas. Mas é o quê? É o processo biológico que a gente faz. Só que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que as coisas não são daquele jeito, aquilo não é o que parece. E a gente entra na idade adulta. Eu vim para cá, conheci a minha esposa. Nós nos casamos. Mas para nós nos casarmos, nós passamos por um processo. Nós nos casamos, passamos por outro processo para que a gente pudesse se adaptar um ao outro. Assim como os casais aqui. Os casais entendem o que eu estou falando. Mas a nossa vida, ela é repleta de processos na nossa maneira de agir, de processos nas nossas escolhas, naquilo que a gente vai ser, viver ou fazer. O fato é que não tem como um ser humano viver a sua vida sem ter que passar por processos. Por vários processos. Os processos, eles geram mudança. O processo, ele gera mudança de mente. O processo gera mudança de opiniões. O processo, ele gera mudança de caráter nas nossas vidas. O processo que nós passamos, os processos que nós vivemos no decorrer da nossa caminhada, é para nos fortalecer, para nos amadurecer. Amém? Se você perguntar para as pessoas se elas querem viver o propósito de Deus para a vida delas, a maioria vai dizer que sim. Algumas não acreditam e outras simplesmente não querem viver aquilo que Deus tem para elas. Irmão Winkley, tem pessoas que não querem viver o propósito de Deus para a vida delas? Sim, tem. Assim como tem pessoas que não acreditam em Deus. Sabe? Mas existe uma grande diferença entre você não acreditar em um Deus, em você acreditar em um Deus e dizer, não, eu não quero viver o propósito que esse Deus tem para a minha vida. Eu não quero viver esse propósito, não. Isso aqui não é o que eu quero, não é o que eu sonhei para mim, não é o que eu estou planejando, não é o que eu estou trabalhando para alcançar o futuro que eu estou sonhando. Isso aqui vai contra tudo o que eu tenho e quero para a minha vida. Muitas pessoas abrem mão de viver o propósito de Deus para as suas vidas, porque querem viver ao seu bel prazer. Querem viver da sua própria maneira e de acordo com as suas vontades e desejos. Só que, quando a gente realmente entende e conhece o propósito que Deus tem para nós, não tem como dizer não. Amém? Quando se fala em propósito, existem aqueles que querem viver o seu, mas nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. Como eu falei, quando se fala em propósito, muitas pessoas querem viver.
Mas se nós colocarmos diante deles, olha, o processo é esse aqui. Se a pessoa se deparar com toda a caminhada do processo, nem todo mundo vai estar disposto a passar por ele. Um exemplo disso é o jovem rico. A Bíblia fala sobre um jovem no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, que diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Em uma determinada ocasião, Jesus estava com muitas pessoas, como sempre. Foram poucas as vezes que Jesus precisou estar sozinho, principalmente quando ele precisava realmente orar, quando ele precisava se conectar com o Pai, ser discipulado, digamos assim. Mas na grande maioria das vezes, Jesus ele era rodeado por muitas pessoas que o admiravam, que o seguiam, e outros também que perseguiam Jesus e queriam pegar Jesus em falhas. E numa dessas ocasiões, um jovem muito rico chegou com ele e disse: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: olha, você precisa fazer isso aqui, ó. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar, você precisa honrar, obedecer o seu pai e a sua mãe. Não, olha, tudo isso eu já tenho feito. Ou seja, não, esse processo aí, para mim está legal, eu tenho cumprido, de boa, para mim, isso aqui é mamão com açúcar. Está muito fácil. Jesus então vou te mandar um outro processo aqui, para você trilhar e alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Pega os teus bens, vende eles, pega o dinheiro, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Nós vemos aqui um paralelo de dois propósitos. O propósito daquele jovem era acumular cada vez mais riqueza. Eu acho isso. Eu penso nisso, que o propósito daquele jovem era ele acumular cada vez mais riqueza e ficar cada vez mais rico. E ser cada vez mais influente naquela geração, naquela cidade, aonde ele habitava. Só que Jesus coloca para ele um outro propósito. Vem aqui e vem juntar tesouro nos céus. Qual é o tesouro mais importante que um ser humano pode ter? É o tesouro no céu. Jesus quis falar isso para ele: olha, você tem tudo isso, mas diante de Deus, diante do verdadeiro evangelho, diante da verdade, isso não é nada comparado com aquilo que você pode juntar no céu. Só que aquele jovem, ele amou mais a sua maneira de viver, amou mais os seus planos, os seus projetos, do que o propósito de Deus para a vida dele. Com isso, aquele jovem ficou triste, porque não queria abrir mão daquilo que ele tinha, para viver aquilo que Deus queria para ele. E com isso, ele se afastou. Aquele jovem poderia ser um discípulo muito forte de Jesus, poderia ser um jovem influente, poderia pregar o evangelho e ganhar uma multidão naquela geração. Mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele quis viver da maneira dele. O jovem rico estava disposto a viver o propósito, mas não a passar pelo processo. E como esse jovem, hoje em dia existem muitas pessoas que deixam de viver aquilo que Deus tem para elas, porque não estão dispostas a passar pelo processo. Assim como aquele jovem, existem muitas pessoas que abrem mão daquilo que Deus tem. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E existem pessoas que abrem mão disso, para viver da sua própria maneira.
E infelizmente, ao perderem a vida, se distanciam para sempre, eternamente de Deus. E se você está aqui hoje e tem esse pensamento, não, eu quero viver da minha própria maneira, eu quero viver do meu próprio jeito, eu quero viver segundo os meus prazeres, segundo as minhas vontades, as minhas necessidades. Eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus que tem algo que vai muito, 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 muito além do que aquilo que você quer para você mesmo. Porque a Bíblia diz que não, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nem subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muito mais do que tudo o que nós sonhamos, Deus tem muito mais para nós. Mas nós precisamos ter coragem para enfrentar o processo, para nós alcançarmos aquele propósito tão almejado. Em toda a história, a Bíblia nos mostra que os heróis da fé tiveram que passar por um determinado processo para poder viver o propósito para o qual eles foram chamados. Um exemplo disso é José. José, ele tinha um propósito muito forte. José, ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele para que ele pudesse ajudar muitas nações a enfrentar uma fome muito, muito forte naquela época, que atingiu toda aquela região. Esse era o propósito, mas antes de ele alcançar o propósito, ele passou por um processo muito árduo, muito doloroso. José, ele era um filho muito querido pelo pai, e isso atraiu o ciúme de seus irmãos, a inveja de seus irmãos, que mentiram para ele, traíram ele, tentaram matá-lo, aí pegaram ele, venderam ele como um escravo, um filhinho de papai, que era querido, que era bem cuidado, bem educado, que era muito amado, foi traído pelos seus irmãos de sangue, foi vendido como um escravo, foi parar na casa de um certo cidadão, serviu como escravo, para na casa de Potifar, serviu como escravo, isso no meio do processo, e a patifa sem vergonha, da mulher do Potifar, se interessou pelo jovem, bonito que nem eu, quis ficar com ele, desejou ele, esposa do patrão dele, aí deu em cima do rapaz, botou para cima dele, quis conquistá-lo, para que eles tivessem um caso ali. Você já imaginou se José deixasse de viver, deixasse de acreditar nos projetos de Deus para a vida dele naquele momento? O que poderia ter acontecido? O que poderia ter desencadeado? Ela foi para cima dele com tudo. Eu imagino aquela mulher naquele dia do ataque, da investida, ela partiu para o tudo ou nada, pastora Silvane, foi para o tudo ou nada, no mínimo ela ficou bem cheirosa, bem arrumada, bem atraente, organizou o cabelo, fez a maquiagem, chamou uma manicure, colocou umas unhas em gel, mandou colocar ali, sabe, uns adesivos, umas pedrinhas, ficou top, arrumou o quarto, arrumou o ambiente, eu imagino que ela colocou umas pétalas de rosa, estou brincando, gente. José, vem cá. O moço foi lá, era a patroa dele. Quando chegou lá, a investida foi forte. Rapaz, e um jovem tem que ser um jovem muito de Deus, para não cair numa armadilha dessa. E a Bíblia diz que aquele jovem correu, e a investida foi tão forte, ela tentou agarrar ele, ela pegou na roupa dele, e ele tentou sair, conseguiu sair, mas a roupa do cara ficou na mão dela, rasgada. Ela, com raiva de tudo isso, pegou, mentiu para o marido dela. Colocaram ele na prisão. Durante muitos anos ficou preso. Mas esse era o processo. E aí, até que ele foi chamado
no palácio para resolver um problema muito sério. O faraó gostou dele. E aí, aquele rapaz começou a viver o propósito. Muitos anos passando pelo processo. Aquele jovem foi constituído como um governador ali. E com a sabedoria que Deus deu para ele, ele conseguiu uma estratégia muito boa para armazenar alimentos, não só para aquela terra, mas também eles podiam vender. E ele também ali pôde salvar a sua família e os seus irmãos que o haviam traído. Deus colocou ele naquele lugar para que o nome de Deus fosse glorificado e para que ele pudesse ajudar muita gente. O propósito dele era esse, mas ele passou por um processo muito, muito árduo. Outra pessoa que me inspira muito nisso foi Moisés. Moisés vacilou e vacilou feio. Moisés matou um homem. Teve que fugir. Passou muitos anos como fugitivo, até ser chamado por Deus. E quando ele vai para ajudar o povo de Israel, ele topa com um povo muito desobediente. E Moisés ali era meio pavio curto. Mas ele teve que aprender muita coisa com Deus, enquanto estava se escondendo. Mas Moisés conseguiu libertar um povo muito grande. Um povo muito amado por Deus. Davi. Pensa num rapaz top. Um jovem que vivia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Quando o profeta chega na casa de Jessé, pai de Davi, diz assim: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui ungir um dos teus filhos, porque um deles vai ser rei sobre Israel. Aí Jessé pega, chama todos os filhos, coloca lá, olha esse aqui, diante do profeta. O Senhor fala com o profeta aqui, não, olha, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Chama outro. Esse aqui não é esse. É esse, não. Acabou os filhos. Não era nenhum deles que o pai tinha apresentado. O profeta chega com Jessé. São só esses os teus filhos? Ah, tá, tem um. Davi era esquecido. Ele está lá no campo, mas ele está lá no campo, está lá longe. Pequenininho, mirrado, franzino. Não, manda chamar. Aí, lá vem um rapazão, bem pequenininho, só a tala, foi ungido como rei. Propósito? Não, ali começou o processo, porque daquele dia que Davi foi ungido, até ele assumir como rei sobre Israel, passaram-se muitos anos, e no meio do processo, o rei da época, que era Saul, queria matá-lo, tomou Davi e colocou como criminoso. A nação perseguia ele para matá-lo, como um fugitivo, um homem que não fez nada, foi perseguido, ele tinha que se esconder. Agora você imagina uma nação inteira procurando um homem para matá-lo. Ele poderia muito bem questionar: Deus, o Senhor me constituiu, o Senhor me ungiu como rei sobre Israel, e como agora eu estou sofrendo tanta perseguição, esse rei que está aí agora quer me matar. E durante muitos anos, ele suportou o processo, e o Senhor o constituiu como rei sobre Israel. E como rei, ele cometeu muitos erros, assim como nós cometemos. Foi homicida, foi adúltero. Isso tudo no meio do processo. Mas a Bíblia descreve Davi como o homem segundo o coração de Deus. O próprio Jesus passou por processos. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Certo. Só que não foi no estalar de dedos. Ó, Jesus vai lá, morre na cruz, salva todo mundo, beleza? Foi. Não foi assim. Jesus veio ao mundo como uma criança nascida de mulher, cresceu, passou pela puberdade, aprendeu muita coisa.
se tornou um homem adulto, de caráter, responsável. Teve que passar por um processo de santificação. Teve que passar por um processo de aprendizagem. E quando chegou o tempo, quando chegou o momento, processo antes do propósito. Ele reuniu os seus discípulos, processo. Ele espalhou o evangelho do reino em toda aquela região, processo. Curou enfermos, ressuscitou mortos, restaurou vidas, processo. Aqui tá bom, era o cara, estava fazendo a coisa acontecer, estava curando, estava ressuscitando os mortos, estava trabalhando em muitos milagres e prodígios eram feitos através da vida de Jesus, processo. Estava bom, o cara estava bombando, o Senhor estava bombando, digamos assim. Um lado do processo, só que de repente veio o outro, Paizão Paulo, foi traído por um dos seus, e no dia que foi traído, ainda chamou o traidor de amigo, foi preso, foi chicoteado, foi torturado, processo, teve que carregar uma cruz que não era para ele, processo, foi pendurado nessa cruz e foi morto, do lado de bandidos, processo, mas ele morreu, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos salvação, propósito, Deus é um Deus de propósito, o Senhor, quando Ele criou o mundo, Ele não disse assim, haja o mundo e todas as coisas, houve um processo de 6 dias, para que Deus concluísse a sua criação, Ele poderia fazer tudo no estalar de dedos, poderia, mas Ele fez isso, fez todo esse processo para que eu e você também pudéssemos aprender que nós precisamos passar por processos na nossa vida. Aí Jesus morreu, ressuscitou. E antes de ele ser levado aos céus, ele chamou os seus discípulos e disse assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propósito. A igreja primitiva foi muito perseguida, muitos morreram, muitos foram perseguidos, muitos foram torturados, processo. Mas o propósito da igreja primitiva era que o evangelho do reino chegasse até aqui, e chegou, propósito, precisamos entender e aprender que vamos passar por processos. Um lutador de boxe, por exemplo, eu entendo um pouco de boxe, mas um lutador de boxe, se ele almeja ser um campeão mundial, ele precisa treinar pesado, com treinamento árduo, dioturnamente, precisa ultrapassar os seus limites, exceder a sua força, precisa realmente se sacrificar, abrir mão de muita coisa no seu treinamento, para que ele possa se capacitar, para que ele possa ficar bom, se ele quiser ser um campeão mundial. Um estudante de medicina, ele precisa estudar, ele precisa se interessar pelo assunto, ele precisa fazer provas, ele precisa se aprofundar na matéria, se aprofundar no assunto, passar nessas provas, para se tornar um médico, caso contrário, ele não exercerá a função de médico. Em tudo a gente passa por processos. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, eu sei que você tem planos para a sua vida. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, eu sei que você planeja. E eu sei que os seus planos são bons. Porque não é possível que um ser humano, em sua sã consciência, vai planejar coisas que vão lhe trazer dano, que vão lhe trazer prejuízos. Nós temos vários empresários na nossa igreja, e eu tenho certeza que aquilo que eles planejam, aquilo que eles colocam como meta, eles calculam para que eles não tenham prejuízos. A gente não calcula, a gente não faz planos, projetos para a nossa vida que vão nos trazer dano. Eu sei que você tem planos, propósito para a sua vida. E hoje o Senhor
te trouxe aqui para te encorajar a não desistir. Ou talvez Deus ele tenha te chamado para algo específico no reino. De repente o Senhor te chamou para ser um líder de célula top, um discipulador top, um missionário abençoado, cheio do poder de Deus, que entra nessas comunidades, ganhando todo mundo para Jesus, orando pelos enfermos, e as coisas vão acontecendo, e Deus usar a sua vida. De repente é esse algo específico para que Deus te chamou. De repente Deus te chamou para ser um pastor, uma pastora, um levita, uma levita, um missionário, ou até mesmo um mantenedor da obra. Quero te dizer uma coisa, em toda a sua caminhada, você vai enfrentar processos, amém? Muitas das vezes, pelas dificuldades da vida e pelas nossas limitações, a gente acha que a gente está tão longe de viver o propósito, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Uma não, 3 coisas muito importantes. A primeira delas é, o processo, ele é necessário, gente. Irmãos, queridos, o processo, ele é necessário, mas ele não é um ponto final. Ali não é onde você vai morrer, ali não é onde você vai se acabar, não é onde você vai desistir. O processo, ele é necessário, mas ali não é um ponto final para você. Eu não sei qual é o processo que você tem passado na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Eu quero te dizer uma coisa, se está difícil, se está apertado, se as coisas parecem impossíveis de acontecer, isso é necessário, mas você não vai parar ali. Deus, ele vai fazer a coisa acontecer, e você vai chegar ao final. Você vai completar a carreira e você vai alcançar aquilo que Deus almeja para você. Segunda coisa que eu quero te falar é que você não passará pelo processo sozinho. Deus estará com você. Sabe, muitas das vezes nas dificuldades das nossas vidas, a gente se sente só. Vem um sentimento de solidão. A gente olha para um lado, olha para o outro, e as pessoas que a gente acredita, as pessoas que a gente confia, parece que estão tão distantes de nós. Parece que as coisas vão desmoronar a qualquer momento. Você não vai passar por esse processo sozinho. Deus está com você. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Você não está sozinho. As pessoas lá fora podem dizer assim, olha, esse aí é um Zé Ninguém, essa daí não vai ter nada, não vai conseguir nada. Mantenha a fé, creia num Deus do impossível, que te chamou, que te salvou, que te separou para vencer, porque nele você é mais do que vencedor. O Senhor te ordenou, seja forte, seja corajoso. Vamos para cima. Nós somos filhos do Rei, filhos de Deus, do Senhor dos Senhores. Eu sempre falo para os nossos jovens aqui nos cultos de Iflem, vocês são filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas do Senhor. Não aceite menos que isso. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora quer nos jogar lá embaixo e quer pisar em cima, quer fazer da gente de tapete. As oportunidades, em vez de dar, tira, e só quer acabar com a nossa vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor está com você. Isso é muito forte. Eu me lembro que nessa minha vida que eu vivi lá para Manaus, antes de vir morar para cá, eu me lembro que os meus amigos estavam construindo casa, constituindo família, comprando os seus veículos, e às vezes eu não tinha nem onde passar a noite. A gente trabalhava de ajudante de pedreiro de dia, e era o pedreiro do nosso colega à noite, pastora Silvânia. Agora você imagina a casa certinha, toda torta, mas saiu. E às vezes eu ficava trabalhando até 11 horas, meia-noite ali com ele, na desculpa de dizer, poxa, mano, está muito tarde de eu ir para casa. Me arruma uma rede, vou tomar um banho aqui, eu vou dormir aqui debaixo da árvore. Eu não tinha nem para onde ir. E uma vez um colega meu chegou e disse assim, mano,
Eu vejo os meninos trabalhando, conseguindo as coisas, estou trabalhando, e eles, olha, o Gessé está construindo casa, o Gerismar está comprando moto, e tu tá assim, cara. E tu tá ali ajudando eles, e eu te vejo com um sorriso no rosto. Eu não consigo te entender. Eu falei assim para ele uma vez. Eu disse, mano, sabe por que eu fico feliz? Em primeiro lugar, porque são meus amigos. Em segundo lugar, é porque o nosso Deus nunca falha. Hoje é a vez deles. E eu sei que vai chegar a minha vez. E o Senhor, Ele vai mudar a minha sorte diante dos meus olhos e diante dos olhos de todo mundo. Eu vim para Óbidos, casei com uma baixotinha linda que está lá atrás, tenho 2 filhos. E constituí a minha família, tenho a minha casa, tenho as minhas coisas, tenho o meu trabalho. Para a glória do Senhor. Por que eu estou te falando isso? É porque muitas das vezes a gente olha o nosso processo e a gente diz, eu não vou conseguir, está tão ruim, está tão longe de acontecer. Eu da minha pessoa e da pessoa do meu lado. Está tão fácil. Sabe por quê? Porque o meu processo é diferente do seu. Mas o meu Deus é o mesmo do seu. E Ele abençoa um, abençoa o outro e abençoa o outro. Porque Ele ama de forma igual todos os seus filhos. Muitas das vezes, a gente se encontra desesperado. A família se acabando. O casal se separando. O dinheiro acabando. Os filhos se perdendo. A doença batendo na porta. Parece que a gente vai se acabar ali. Sabe, tem muitos casais que têm passado por processos dolorosos. Têm pensado em abandonar o barco. Pensado em desistir do casamento. Porque não está aguentando, não está suportando. Eu quero te dizer uma coisa. Deus é Deus de propósito. Se você está passando por tudo isso, o Senhor, Ele quer te ensinar algo. Ele quer fazer com que você entenda e aprenda muitas coisas. Mas você não pode abandonar aquilo que Deus te deu. O processo, ele nos fortalece. Porque se a gente alcançar o propósito de cara, a gente não dá conta de mantê-lo. Se a gente alcançar o propósito de cara, a gente não dá conta de manter uma constância ali. Uma pessoa que quer ser muito influente, quer ter muito dinheiro e não tem nada, mas quer ter. E se do dia para a noite acontecer, a pessoa vai saber administrá-lo? Não. Mas se for um processo gradual, com pouca coisa, vai aumentando as coisas, vai aumentando os bens, vai aumentando o recurso, vai aumentando o dinheiro, a pessoa vai aprendendo a administrar. Quando estiver lá em cima, é um administrador nato. Terceira coisa, você é mais que vencedor. Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, e basta. Você é mais que vencedora, e basta. Todos os dias Satanás, ele tenta colocar na nossa mente um sentimento, uma impressão de derrota, de insuficiência. Não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não dou conta. São mentiras, sofismas que o diabo tenta colocar na nossa vida para que a gente viva como derrotado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos, vestir a camisa de vencedor, andar como vencedor, falar como vencedor, pensar como vencedor, agir como vencedor e passar pelos processos como vencedor.
Quando o crente fica chorando derrota, irmão, é tanta dificuldade, é tanta coisa, eu não vou dar conta, eu vou desistir. Isso é um prato cheio que Satanás quer para pegar aquele irmão e aquela irmã, para colocar descontentamento, murmuração, desânimo, até ele se esfriar por completo e desistir de Jesus e se afastar da casa do Pai. O sentimento de derrota, ele pode bater a porta do crente todos os dias, mas é da porta para fora, porque da porta para dentro existe o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos garante paz, alegria, sabe, uma vida plena na presença de Deus. É isso que você tem em você, e Satanás não quer deixar que você saiba e que você perceba isso. Por quê? Porque ele quer te manter preso numa vida derrotada. Mas você não é derrotado, porque Jesus venceu o mundo por mim e por você. E quando ele venceu o mundo, a minha e a tua vitória ficou garantida. Aleluia, glória a Deus. No meio do processo, enfrentamos muitas dificuldades, e essas dificuldades, às vezes, nos fazem desistir. Mas hoje, através dessa mensagem, eu quero te dizer uma coisa: desistir não é uma opção. Crente não tem opção de desistir. Sabe por quê? Porque crente foi feito para vencer. Irmão, mas a minha vida tá toda desandada, eu não consigo vencer. Sabe por que não? Porque talvez você não tenha deixado Deus andar contigo no processo. Porque quando Deus está conosco, não tem como nós sermos derrotados. Não tem como. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada dessas coisas, nada no processo é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada no meio do processo é capaz de me separar, de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é capaz. A fome não pode te separar do amor de Deus. A nudez, o perigo, nada pode te separar do amor de Deus. E entenda isso. Você foi selado com o Espírito da promessa. O Senhor não te chamou para mais tarde você ser separado. O Senhor te chamou para uma aliança perpétua, para uma aliança eterna, uma aliança de pai e filho. Só que isso é uma via de mão dupla. Você precisa escolher não se separar do amor de Deus. Qual é o seu propósito? Fique de pé nessa noite, no nome de Jesus.